Bruno Vilaça, da Super Viagem do Espírito Santo, Bruno Vilaça de Vitória, agente de viagens virtuoso, está no Bastidores do Turismo, comigo, Rodrigo Vieira, com o Arthur Luiz Andrade. A gente vai falar sobre as viagens de luxo, relação com o cliente, relação com o fornecedor. E, Arthur, eu vi pelo Instagram aí que o Bruno tem visitado muitos resorts pelo Brasil, muito provavelmente pela retomada das viagens pelo doméstico. Bruno, que devia ter muito cliente que viajava para fora e deve estar viajando pelo Brasil. Como é que você enxerga que está esse movimento aqui dessa transferência do luxo para o país, e você acha que os resorts e as pousadas brasileiras conseguem entregar o que esse viajante de luxo busca aqui no país? Oi, Rodrigo. Oi, Arthur. Que bom estar aqui. Foi sim, realmente foi isso aí que a gente percebeu assim, nesse momento, que antes, pré-pandemia, nosso foco era 90% internacional, talvez 10% doméstico, e a chavinha virou de uma hora para outra. Quem estava preparado, quem conhecia ali o produto, mas assim, ninguém estava 100% com isso na prateleira. Então foi um movimento de você conseguir virar a chave, e aqueles meses que a gente ficou ali bem em lockdown, para poder se preparar e poder entender o mercado doméstico. E assim, para mim isso foi a grande surpresa, o grande, se podemos falar, o ponto positivo desse momento, que foi redescobrir o Brasil. A gente vai ter muito mais coisa bacana para vender aqui dentro, muito produto legal. Eu, logo que foi possível viajar, eu me senti mais seguro. Ano passado eu comecei a fazer várias viagens, revisitei propriedades que já são tradicionais no mercado de luxo, conheci coisas novas muito bacanas, hotéis que assim que me surpreenderam muito positivamente, e tem muita coisa para chegar aí. A gente fica sabendo nos bastidores aí que tem muita coisa nova para ser lançada. Mas como é que você mapeia, então, o luxo no Brasil, Bruno? É o luxo tradicional, tem o luxo dos hotéis de capitais e tem o luxo autêntico do interior. Como é que você mapeou? Que regiões, que tipo de produto que você identificou e que você acha que se adapta melhor ao seu cliente? Eu acho que nesse momento, Arthur, a gente tem que pensar também que não é uma operação simples viajar num momento como esse. Óbvio que a gente está falando de um ano para cá, nesse momento de pandemia, houve alta, houve baixa, e assim, foram vários momentos diferentes para viajar. Eu, particularmente, não me senti muito confortável em muitos momentos para viajar para cidades grandes e para capitais, porque eu imagino que em cidades grandes havia uma logística um pouco mais complicada em relação à aglomeração, em relação a tudo isso. Eu fui para São Paulo, foi a única viagem que eu fiz de grande centro, que eu fui visitar o Emiliano, que foi um dos poucos hotéis que não fechou em nenhum momento durante esse ano, e foi bacana para ver uma operação, como funciona um hotel, os protocolos de um hotel de cidade. Mas acho que o foco nesse momento, que meus clientes demandaram mais, foram viagens para lugares um pouco mais isolados. Então, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz, por exemplo, foi uma viagem para Alagoas. Eu fui para o Patacho, para Milagres e para Barra de São Miguel, que são lugares que você vai para o hotel, você fica isolado naquele hotel, você tem uma praia praticamente privada na sua frente, que você não tem interação com a comunidade local naquele momento, que era um momento que não era talvez prudente ter essa interação com a comunidade. Então isso funcionou muito bem. Então o primeiro hotel que eu fui foi o Pedras do Patacho, que é um hotel pequenininho, um boutique que acabou de ser inaugurado, lindo, um hotel muito bacana na Praia do Patacho, por exemplo, e que foi como se eu estivesse viajando de novo pela primeira vez na minha vida, assim, foi redescobrindo como que a coisa funcionava. Então eu acho que o foco do Brasil nesse momento, que os clientes demandam mais, são esses hotéis um pouco mais isolados, que te deem um pouco mais de liberdade e um pouco mais de segurança, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, até porque elas estão em casa há tanto tempo que elas querem ficar um pouco mais ao ar livre. E você teve também que recomeçar a sua relação comercial com esses hotéis. Às vezes, são hotéis que você vendia pouco, talvez eu nem vendia, né? E aí você teve que começar uma nova relação. Como é que foi isso? Fala em geral com os fornecedores, também seus fornecedores de luxo, os internacionais, né, que realmente ficou parado, mas você continuou mantendo contato. Como que os fornecedores lidaram com você e reagiram a tudo que aconteceu? Foi um reaprendizado, Arthur. A gente teve que reaprender como vender, entender novamente quais são os produtos que estavam ali na prateleira, que a gente não sabia, talvez, o que era o que estava disponível. Teve que ir acompanhando naquele momento todas as aberturas que foram acontecendo e os contatos com os hotéis. Até porque a gente está falando de hotelaria brasileira hoje, a hotelaria brasileira, ela também muitos deles tinham foco também no mercado internacional.
E hoje, de um ano para cá, dependem quase que 100% do mercado doméstico. Então, foi uma relação mútua. Eles vieram até nós e nós fomos até eles. Claro que não é um mercado homogêneo, tem todo tipo de administrador, todo tipo de relação. Tem hotel que prefere não trabalhar com uma agência, e eu entendo, é uma opção dele. Então, ele não tem uma relação tão sólida assim, e a gente também prefere, às vezes, não trabalhar com um hotel como esse. Mas, assim, eu posso dizer que a minha experiência foi muito bacana. A relação que a gente fez com a hotelaria foi bem legal. Foi uma troca muito interessante, até porque esse hotel, talvez alguns hotéis no Brasil, não estavam acostumados com esse cliente que nós mandamos para lá, que era um cliente que majoritariamente ia para o exterior e que passou para o Brasil. Então, um cliente exigente, um cliente que estava ali com uma pressão de serviço, uma pressão de produto, e que foi uma troca interessante. Os hotéis também exigiram da gente uma consultoria, digamos assim, nesse sentido. Mas, de certa forma, quem trabalha com luxo, quem vende luxo, ele já está acostumado com essa seleção, né? Você não pode mandar o seu cliente para qualquer lugar. Então, selecionar fornecedores é com você. Não é nem só a seleção, Arthur. Eu digo que é quase que ensinar, não é ensinar, para ensinar a palavra muito esquisita, mas é você preparar o seu cliente para onde que ele está indo. Se é um cliente que está acostumado a ir a um hotel palácio na França e ele vai para um hotel rústico no Ceará, ele não é diferente. Se ele está acostumado a pegar uma praia em Sambarte, vai pegar uma praia em Alagoas, ele tem que estar preparado para isso. Então, cabe a gente também, ó, você vai, é legal, mas vai esperando isso, vai esperando aquilo, o serviço é assim, a comida é assado, você vai ficar bem, eu acho que é no seu perfil, eu te conheço, porque a relação do cliente de luxo é essa, você é quase que um psicólogo, um amigo do seu cliente, então você sabe, ó, você pode falar, não, para você não é esse aqui, você vai para o outro que você não se encaixa nesse perfil aqui, vamos pensar em outra situação. Então, é muito isso daí. Alinhar as expectativas, né? Não criar nem muitas expectativas e nem expectativas tão baixas. Não só essa expectativa, e também você sentir o momento do cliente. Eu acho que no começo da pandemia, a gente tentou, sim, que a gente estava ali no momento que a gente não queria entender o que estava acontecendo, a gente tentou manter uma relação com o cliente, mas que o cliente não estava te procurando para comprar nada, a gente queria fazer alguma coisa, fez alguma ação de marketing ali, alguma coisa, e queria entender. Então, tinha os perfis de cliente. Tinha um cliente que ele, Bruno, assim que tiver um primeiro voo disponível, o primeiro hotel abrir, eu quero viajar. Assim como tinha cliente que ele falava, Bruno, até vinha vacina, eu estou em casa, não saio nem do portão. Então, a gente teve que entender. Então, eu tive um cliente um pouco mais livre, que queria fazer mais viagens, que a gente viajou até para fora, foi para Maldivas, foi para outros lugares que ele sentiu a vontade, foi e voltou bacana. Assim como tinha cliente que não queria ir para o aeroporto. A gente começou a vender muito hotel aqui na região de Vitória, por exemplo. O cliente que ia para Búzios de carro, que ia para Trancoso de carro, porque ele não queria enfrentar o aeroporto. Então, assim, também não só entender o produto, mas entender em que momento aquele cliente estava. Em que momento esse cliente está agora? Isso é exatamente e hoje, com 13, 14 meses de pandemia, como é que ele está buscando? E o que ele está demandando de você? Eu tenho de tudo, vendo Rodrigo. Que o mundo inteiro está reabrindo, né? O mundo está reabrindo aos pouquinhos. Exatamente. E a gente está aqui preso. Como é que ele está se sentindo? Tem de todo tipo, assim. Eu acho que quando me pergunta assim, o que você está vendendo, Bruno? Não estou vendendo de tudo um pouquinho. Assim, a venda hoje é uma venda de migalhinha, de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que não tem um perfil básico, não tem um padrão para ser seguido. É caso a caso. Tem cliente que já está viajando, já está na 4ª viagem nesse período. Tem cliente que ainda não saiu. Tem cliente que comprou, chegou na véspera, Bruno, eu não consigo, não tá legal, eu quero ficar em casa, vamos adiar a viagem, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, assim, tem vários clientes, tem vários perfis. O Brasil teve aquele boom no final do ano passado, segundo semestre do ano passado, o Brasil, a gente não conseguia vaga nos lugares, era impressionante. E aí depois veio essa segunda onda aqui no Brasil, o cliente deu uma paradinha, teve um retorno de voos para o exterior. Maldivas é um destino que é um case, assim como o México, que agora também deu uma quedinha por causa da situação deles lá. Egito, que eu tive agora também no Egito, no Carnaval, foi uma grande surpresa assim, ter ido para o Egito nesse momento. Então, assim, tem vários... Não tem um perfil único, é caso a caso. Cada vez mais é a personalização que a gente tanto fala aí há tanto tempo. Você falou que sentiu dificuldade com algumas reservas no Brasil no final do ano passado. Para onde que vai ser difícil viajar por causa desse grande volume? Olhando para frente, quais são os destinos que vão vender mais e que por isso você tem que se antecipar e já fazer sua reserva?
Eu acho que essa antecipar e fazer reserva, eu acho que nunca foi a praia do brasileiro e eu acho que ainda mais nesse momento. Assim, a gente sempre foi no mundo inteiro um cliente conhecido como ser um cliente de última hora. Assim, o brasileiro fala assim, a gente vende hotel na Europa pro verão da Europa, eles falam, Bruno, o americano compra com um ano de antecedência, o brasileiro compra com um mês. E agora está comprando com uma semana. Então, assim, ninguém está comprando nada com antecedência, não, Arthur. Todo mundo, assim, sentiu a vontade de estar tranquilo, viaja daí 2 semanas. A venda, o gap de venda ali é mínimo. Mas respondendo a sua pergunta sobre o destino, eu acho que o destino de luxo tem essa peculiaridade. Que você vê os grandes hotéis do Brasil, os bons hotéis do Brasil, que não são grandes, na verdade, são hotéis que tem 50 quartos no máximo, tem 40 quartos, tem, sei lá, estourando um hotel de cidade ou um hotel de luxo, tem uns 100 quartos. Então, assim, a oferta é pequena para uma demanda grande que nós temos hoje. Porque como você não pode ir para fora nesse momento, toda essa clientela que vai chegar talvez quando tiver uma folga aí na pandemia vai querer fazer uma viagem aqui dentro. Então, na verdade, falta produto para esse cliente. Então, assim, se a gente pega os hotéis da moda, os hotéis de praia, os hotéis que são para esse público, eu acho que tudo vai gerar uma filazinha ali. Você mencionou algumas viagens internacionais. Durante a pandemia, que destinos esses foram buscados no Inter? Caribe, Maldivas? O que saiu bastante no Inter? Na verdade, que estava aberto porque é possível? Os poucos que estavam abertos, acho que o México foi um daqueles que sempre esteve aberto e que é um destino popular, né? Um destino que você consegue atender do cliente de o cliente popular, o cliente mid-scale e o cliente de luxo. Então, é um destino que sempre esteve aberto e que foi um grande case ali. Funcionou muito bem. Maldivas, que acho que se tornou um destino popular, que era um destino meio que inacessível, assim, era uma coisa, um sonho de muita gente, continua sendo um destino caro, não um destino barato, mas se tornou talvez menos caro do que era antes, e tem alguns casos, alguns produtos que a gente conseguiu encontrar que você consegue fazer viagens bem interessantes a custo-benefício bem legal e que se popularizou. A gente está falando um ano falando de Maldivas. Maldivas virou um case mundial e que realmente, talvez ao contrário do México, que talvez maquiava um pouco os dados ali, aquela confusão dos números deles, que tem essa polêmica, né, que tem muita gente viajando e talvez não está se sentindo tão seguro. Maldivas foi o contrário, assim, o rigor dos caras, o trabalho que eles fizeram foi sensacional, até porque é um destino que você está na sua ilha, está no seu bangalô, você não interage com ninguém, não tem aglomeração, os ambientes são todos ao ar livre, então, assim, foi um destino que propiciou isso. Então, assim, Maldivas, para mim, ele vai sair, era aqueles destinos que vai sair muito maior no pós-pandemia do que antes da pandemia. E o último case que está assim, tá acontecendo agora, que para mim é o Egito, que é um destino que abriu. Eu tive no Egito no Carnaval, foi uma experiência sensacional, porque é um destino de turismo de massa. Historicamente, você ia para o Egito, para os monumentos, você era fila, era gente, era multidão. Só que ninguém está indo para lá. Quando eu estive lá, o país está desesperado, porque o turismo é o primeiro, fica ali brigando com o canal de Suez, para saber quem é o primeiro e o segundo do que a economia depende. Então, o turismo o país depende do turismo. Então, eles estão assim querendo receber. E você chegar no monumento, chegar numa pirâmide daquela ali, nos templos do Rio Nilo, e você mais meia dúzia de pessoas daquele ali sozinho, você ter a história de 3, 4 mil anos na sua mão, quase que uma visita privada, eu me senti como se eu estivesse na Capela Sistina sozinho com o Papa. Então, assim, foi muito especial, e é um destino, isso não tinha, tinha brasileiro, alguns russos, alguma coisa dos Estados Unidos, alguma coisa da Europa, e acabou, não tinha quase ninguém. Então, assim, e é um destino que tem um custo-benefício legal e que está acontecendo. Acho que o Egito, agora, ainda mais agora com o museu novo lá, que é um escândalo, que é uma coisa maravilhosa, eu acho que é um destino que vai despontar como uma tendência aí nesses próximos meses. Beleza. Arthur, mais alguma para a gente encerrar? Não, acho que a gente está esperando agora abrir os destinos mais populares, né? Europa, Estados Unidos, Argentina, Chile, Peru, que é onde tem muito produto de luxo também, né? A demanda para a Flórida eu vejo que está muito grande. Tem gente indo para o México realmente fazer quarentena para poder ir ver seu apartamento lá na Flórida, ou vacinar, né? O turismo de vacina está funcionando assim. Eu acho que sim. Eu acho que isso vai ser um foco. Já que a gente vai demorar um pouco mais a vacinar aqui no Brasil, eu acho que o turismo de vacina vem.
E a expectativa agora para os próximos... Eu acho que nas próximas semanas a gente, apesar da situação que a gente se encontra hoje, que é uma situação muito triste aqui no Brasil, eu acho que as próximas semanas vão ser de boas novidades. Aí eu imagino, eu vejo a Grécia abrindo, a Croácia abrindo, a Turquia talvez abrindo primeiro, antes. Tem que ver como é que vai ficar aquela situação ali da União Europeia, mas eu acho que são os primeiros destinos a abrir. Eu estava falando essa semana com os hoteleiros da Grécia, eles estão bem confiantes que vão abrir para todo o mercado, inclusive para o Brasil, em 15 de maio. Eu acho que é uma tendência interessante. E, assim, por mais que a gente fale do exterior, eu acho que, obviamente, quando eu puder viajar para fora, o nosso cliente vai querer ir para fora, mas eu acho que ele não vai esquecer do Brasil. Eu acho que, assim, o cliente que tinha preconceito de viajar com o Brasil, não preconceito, mas que tinha, assim, eu não vou lá para o Ceará pegar um voo de 3, 4 horas fazendo uma conexão em São Paulo, ao invés de pegar um voo e ir para o exterior. Ele preferia ir para o exterior até pela facilidade que ele tinha. Esse cliente, ele conheceu o Brasil. Ele viu que o Brasil é acessível, ele viu que o Brasil tem muita coisa boa, ele viu que o Brasil é o nosso lugar, que o Brasil é a nossa terra, que tem coisas interessantíssimas para fazer, tem a Amazônia, tem o Nordeste, tem praia, tem campo, tem tudo. Então, assim, óbvio que não vai ser a demanda que nós temos hoje, mas que vai continuar existindo uma demanda doméstica, eu tenho certeza que sim. Talvez esse seja o grande legado aí dessa crise toda. Certeza. Legal. Bruno Vilaça, da Super Viagem de Vitória, foi o agente de viagem entrevistado aqui hoje no Bastidores do Turismo. Fique ligado para mais episódios, para mais agentes que traremos aqui. Bruno, muito obrigado. Obrigado a você, gente. Um abraço, hein? Bom estar com vocês. Tchau, gente.